Olá, muito bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos falar sobre a evolução das próteses dentárias. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui o integrante da Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia, aqui do Conselho, o Dr. Eduardo Forte. Doutor, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos. Recebemos também, para completar o nosso time de hoje, o técnico em prótese dentária, Homero Rocha, e o engenheiro mecânico e mestre em mecânica dos fluidos computacional, Rafael Sikorski. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Então, para a gente começar a falar sobre a evolução das próteses dentárias, a gente acho que pode fazer uma linha do tempo, doutor, falando como é que era antigamente, como é que veio todo esse processo das próteses dentárias até a gente chegar nas tecnologias de hoje. Sim, a prótese na antiguidade, ela iniciou muito rudimentarmente, utilizando pedaços de ossos, pedaços de dentes. Depois foi evoluindo os tipos de materiais. Lá pela Idade Média, mais ou menos, foi utilizado ouro, prata, e com a evolução dos materiais, sempre os materiais vão guiando essa evolução, depois, no século XIX, surgiram as cerâmicas, e agora, no século XX, no final do século XIX e agora início do XX, através das resinas compostas e também dos outros materiais cerâmicos, veio a evolução digital, E hoje, na verdade, com a alusão a esse mês, que é dia 5 de novembro, é o Dia do Protético, Então, o nosso podcast hoje, ele veio com alusão a esse dia, a esse momento, para expor para vocês esse movimento, que é essa evolução digital, que ocorre tanto na parte clínica quanto na parte de laboratório, Mas a gente vai enfatizar hoje a parte de laboratório, e não para por aí, porque essa evolução ela vai continuar acontecendo e ela acontece muito rápido e os profissionais, às vezes, não conseguem acompanhar essa evolução, Então, por isso que eu acho que hoje é bem importante a gente abordar esse assunto. Perfeito. Os meninos têm algum comentário sobre a evolução da prótese até os dias de hoje? Então, o que eu notei, quando eu fiz o curso de prótese, e para hoje, mudou muita coisa. Hoje está todo mundo, falando no digital, todo mundo querendo aprender no digital. E, infelizmente, ainda nas escolas, a gente não tem o digital, Então, é uma coisa a se pensar, colocar nas escolas, porque hoje está todo mundo querendo ir para o lado do digital e as escolas ainda, elas não têm esse processo, de mudança. Qual foi o marco mais significativo na história da prótese que vocês podem destacar para a gente, assim? Foi a tecnologia. Mudou bastante. Mudou a maneira de se pensar, a maneira de fazer, a maneira de olhar. Hoje tu consegue fazer uma prótese bem mais, como é que eu vou dizer, acertada, mais detalhada e com previsão de acerto que, vamos botar aí que um tempo atrás não se tinha, O digital vem com mais precisão. Isso mesmo. Quais foram esses avanços tecnológicos, O que o mercado da tecnologia proporciona nessa questão, assim? Quais são os tipos de materiais? Como é que é feita essa questão da tecnologia? O que a gente tem no mercado? A gente tem hoje bastante coisa. A gente tem aí as impressoras, a gente tem as resinas, a gente tem as fresadoras, a gente tem os scanners de boca. Então, a tecnologia veio para mudar toda a parte odontológica e uma visão diferente do que se fazia e do que se vai fazer hoje. Quer dizer, já se faz hoje e o que vai se fazer no futuro aí, bem próximo, aí, que vai mudar muita coisa para todo mundo. Então, quem acha que o digital é futuro, não. O digital é presente e tem que todo mundo entrar, que quem não entrou está ficando para trás. Pois é, nós estávamos conversando agora, antes de começarmos aqui, nos bastidores, que no ensino, na formação técnica, não é vista a parte tecnológica, Não.
Nada. Como é parte que... digital. Parte né? digital. digital, E como é que fica, então, essa questão do ensino? Porque se no ensino é uma coisa e fora, no mercado de trabalho, a gente já tem outras opções. É que tem a questão também da carga horária dos cursos, né? E também a questão da tecnologia, né? Não é uma tecnologia... Hoje em dia está muito mais acessível, mas há um tempo atrás ela era muito cara. Então, esses cursos, às vezes, não compensa eles investirem nos equipamentos caros, né? Para fornecer essa... Mas, assim, os alunos conhecem, sabem que existe. Na teoria, a gente consegue dar, né? Mas nada se compara à prática, principalmente quando a gente fala em prótese odontológica. A prática é fundamental para se realizar um bom trabalho. Seja ela fisicamente, né, da maneira antiga, com enceramento, com todo o seu protocolo, tanto quanto a parte digital, né? Que o protético ele tem que se atualizar, ele tem que incorporar o digital à experiência que ele já tem, né? De trabalhar com materiais, de trabalhar com os dentistas. Perfeito. O doutor Rafael Sikorski, se gostaria de fazer algum comentário sobre isso que a gente está debatendo. Eu estava ouvindo vocês falar, mas é algo que eu sempre falo hoje nos meus cursos, nos meus treinamentos, né? Nada adianta o novo profissional, ele começar, querer entrar no mercado utilizando esse tipo de ferramenta. Porque a base da odontologia, a base clínica, a base de anatomia, a base toda é dada na escola. Né? Então, não adianta você querer pular etapas. Então, assim, a escola hoje, ela entrega um conteúdo, sim, um conteúdo já consolidado, um conteúdo, eu não gosto de chamar de analógico, né, em contrapartida ao digital, eu gosto de chamar de convencional, né, mas que ele vai ser base para quando tu utilizar as ferramentas digitais, tu utilizar elas e performar. Né? Então, existe hoje muito essa parece o mundo todo está polarizado, né? Então o pessoal, né, polariza tudo e agora querem polarizar o analógico e o digital dentro da odontologia. Eu não penso dessa forma. Eu penso assim: as ferramentas digitais, elas são ferramentas que vêm para otimizar o processo. Né? Qual o processo? O processo de fazer uma prótese. O resultado final é o mesmo. Né? O resultado no final do fluxo vai ser um dente, vai ser um aparelho, vai ser uma placa, vai ser, enfim, algo que vai para a boca do paciente. A forma com que a gente vai estar realizando esses dispositivos, essas peças, que muda. Né? Muda utilizando tecnologia, muda utilizando uma impressora, utilizando um software, né? E de forma que tu consiga fazer de forma mais rápida, mais assertiva, mais previsível, né? Melhor, com um custo-benefício melhor, né? Mas que para tu chegar nesse nível, tu tem que ter a base da odontologia. Então, o que a escola hoje ensina é essencial. Né? Senão você não vai ter... Você não consegue construir a casa eu como engenheiro, eu sempre falo, né? Não consegue construir a casa pelo telhado, você tem que começar pela fundação. Então, a base das escolas de prótese, né? Ela é muito importante, né? Para no futuro você vir a utilizar ferramentas, né, mais tecnológicas. Como que o ensino técnico ele se adapta à questão das tecnologias? O que mudou na abordagem? Ou ainda a gente pode falar que, apesar dessas tecnologias novas que nós estamos, né, que tem no mercado disponível, aí, no mercado de trabalho, ainda o ensino ele não se adaptou a isso justamente por aquela questão que é muito caro e do investimento? Como que ela se adequa? Bom, geralmente os profissionais acabam se formando e não tendo esse contato, e eles acabam tendo contato na hora de trabalhar mesmo. Então, vai para um laboratório que já tem os equipamentos, né? Vai buscar cursos de aperfeiçoamento, né? Como os que a gente tem na nossa empresa. Então, assim, ele acaba tendo que se atualizar à medida que o mercado vai pedindo isso, né? O mercado, os dentistas começam a utilizar o fluxo digital, né? E tu tem, de alguma maneira, entrar nessa área para conseguir acompanhar os dentistas. Mas se tu não entrar nessa área digital, os dentistas vão começar a entrar e aí a gente vai ficar sem opção para trabalhar, né? Porque os nossos clientes são os dentistas. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre se evoluindo, sempre se aperfeiçoando, né? Uma coisa, Eduardo, que eu tenho observado, a gente tem ido para congressos internacionais a cada 2 anos, né? A IDS, na Alemanha, ele é um evento muito interessante, né? A International Dental Show,
que é onde você consegue olhar para abrir a janelinha e ver o que vai acontecer no futuro da prótese ou da odontologia aqui no Brasil, né? Então, a gente, desde 2013, vem acompanhando e a gente viu que a evolução ela é muito rápida. Não dá tempo de uma escola pegar e se atualizar para poder entregar. Então, Sim. as coisas vão acontecendo, surge um equipamento novo, um material novo, o pessoal já vai lá e testa, já implementa, viu que dá certo. É muito empírico, muitas vezes, vai na tentativa e erro, mas que acaba funcionando. Então, hoje, uma das missões que a gente tem hoje é justamente essa. Eu, como engenheiro, o que eu faço? Eu tento traduzir as ferramentas tecnológicas que estão surgindo para a odontologia, né? Então, vou dar um exemplo da impressora 3D. A impressora 3D era algo que, quando chegou no Brasil, ninguém sabia usar, né? E queriam vender pro técnico. Quem que poderia ensinar? A própria empresa que estava importando não sabia como operar aquilo que estava importando. Então, foi aí que eu comecei a estudar e comecei a enxergar que precisava o técnico de alguém que desse esse suporte, né? Que era uma área totalmente diferente da odontologia convencional, mas que pudesse, então, a gente colocar em prática aqueles equipamentos, né? E a mesma coisa está acontecendo hoje com as fresadoras, com os scanners, enfim, com todos os outros equipamentos novos que estão surgindo por aí, né? Tu fez um comentário muito interessante, que é a questão do dentista. O técnico tem que estar preparado para quando o dentista entrar no digital. Como é que o dentista entra no digital hoje? Ele compra um scanner, né? Então, tem acontecido bastante isso com que eu vejo, né? Sim. O dentista, ele comprar o scanner, e se ele não está com a sinergia pronta Sim. com o seu técnico, o scanner fica parado. Fica parado. Né? Então... Muitas vezes, na história da prótese, aconteceu ao contrário. Muitas vezes, o material evoluiu, né? Surgiu o material e o dentista teve que adequar o seu protocolo, criar um protocolo novo para assumir aquele material, que aquele material é bom, então tem que começar a ser usado. Então, às vezes acontece o contrário, né? A parte clínica evolui para atender a demanda tecnológica, né? E às vezes acontece o contrário. Mas, nesse caso, é imprescindível essa frequente atualização, né? Eu gosto de dizer assim que não dá para ser tu ter o digital. Antes de ter o digital, tu tem que ser o digital. Ou seja, tu tem que aprender, tu tem que entender como funciona o fluxo, senão tu vai comprar um equipamento que tu não vai conseguir saber tirar o máximo dele, né? Então, por isso que é importante esses cursos para a gente conseguir entender o processo e se aperfeiçoar. O que eu vejo também, como o Rafael falou, o dentista comprou o scanner e o técnico não é digital ainda. O que vai acontecer? E o que acontece em muitos casos? O técnico acaba perdendo o cliente. Porque o dentista vai buscar alguém, cara, eu vou buscar um técnico que é digital também. E nessa busca, o cara perde o cliente, né? Exatamente. Então, tem esse lado aí que tem que ser colocado. Eu acho que os técnicos têm que se ligar nisso, porque tu perdeu, o cara daqui a pouco que tu faria tudo contigo, foi para outro lugar e o cara te entrega o que tu não entrega e aí pega a fatia do mercado que tu faria para o dentista, enfim. Sim. Então, é importantíssimo hoje o técnico olhar que tem que entrar no digital, sim, né? Tem que se atualizar com tem que essas se novas atualizar. ferramentas. Isso mesmo. E nesses últimos 10 anos, se a gente parar para pensar, quais foram os maiores... os avanços tecnológicos nessa questão nos últimos 10 anos? O que a gente tem de mais incrível que o mercado tem aí, que nos possibilita? Tem disponível? Posso responder? Pode. Então, nos últimos 10 anos, o que a gente viu? A gente viu o advento de fresadoras, né? Então, tipo, o pessoal antigamente, ou até hoje faz, mas já com não tanta frequência, trabalhava apenas com estratificação, né? Dentes estratificados, né? Sobre alúmina ou sobre metal, né? Hoje já é possível você fresar um dente zircônia multilayer, na qual o técnico só vai maquiar um elemento ali e esse já está pronto para ir para a boca, né? Então, as fresadoras, mas para tu chegar nesse nível de resultado, obviamente você tem que olhar para o fluxo todo. Então, se a gente pensar no fluxo, a fresadora é o final,
né, da história. Então, vamos pensar o fluxo lá no início. Até então, o que o pessoal fazia? Moldava, né, enviava um molde para o laboratório e esse molde, então, era vazado gesso e seguia o fluxo convencional. Hoje você já pode escanear diretamente em boca, ou então pegar esse molde, escanear o molde ou o gesso em si. Então, respondendo a tua pergunta, um dos grandes avanços foi a utilização dos scanners, né? Seja eles escaneamentos diretos, né? Scanners que trabalham de forma direta ou indireta, né? Depois disso, obviamente, os softwares, né? Hoje a gente tem muitos programas, né, que trabalham que servem para realizar os planejamentos, né? E são programas não de modelagem aberta, mas são programas específicos para a odontologia, né? Se evoluiu muito nessa questão dos softwares, né? Softwares específicos para prótese, né? Nas suas diversas áreas. E aí, seguindo o fluxo, o software seria o CAD, né? E aí, na parte do CAM, que seria na parte de materialização, aí as fresadoras que eu já comentei com vocês, e as impressoras, né? Então, aquele modelinho que antigamente a gente, né, vazava um gesso, hoje ele é impresso, né? Aquela placa de bruxismo que a gente fazia com acrílico, na forma convencional, hoje você pode imprimir ou fresar. Então, assim, o CAM também tem evoluído bastante. Então, pensando no fluxo como um todo, muita coisa surgiu, né? Os scanners, os softwares e as impressoras e as fresadoras, né? E a gente está vendo que no próximo IDS que vai acontecer em março, por exemplo, tem outras coisas mais, outros equipamentos que dentro desse contexto também vão estar vindo, que tem, né, que vão complementar ainda mais esse fluxo. E partindo para a nossa realidade, assim, muitas vezes o protético, né, aquele que faz aquela prótese convencional, ele não tem como entrar no fluxo digital de uma vez só, né? Então, ele parte do conhecimento e depois ele pode fazer um fluxo misto, né? Parte alguma etapa do trabalho fazer de forma digital, até que ele consiga adquirir os equipamentos, né? E tornar tudo digital. Então, essa evolução ela pode ser gradual, a pessoa não precisa ter todo esse investimento para iniciar o fluxo digital. E o que a gente fala lá também nos nossos treinamentos, que o equipamento é a última parte do investimento. A gente tem que investir em conhecimento. O aluno tem que, né, o protético, enfim, o aluno tem que buscar conhecimento para saber até o que está fazendo, né? O equipamento seria o último. É meio contra-intuitivo, né? Geralmente o pessoal vai numa feira, num congresso, agora eu quero digitalizar a minha clínica, ou vou digitalizar o meu laboratório. O que eu faço? Vou lá e compro um scanner, uma impressora, uma fresadora, enfim. Investe muitas vezes uma quantia considerável, né? Ao passo que, se ele tivesse parado, estudado o fluxo, investido em conhecimento, daqui a pouco ele ia concluir que aquele investimento que ele fez, para ele não faria sentido, né? Que daqui a pouco é muito mais interessante trabalhar, sim, com o fluxo digital, porém de um outro formato, com outro modelo de negócio, né? Eu vou dar um exemplo. Na Europa, o pessoal trabalha muito com coworking, né? O dentista tem um scanner, aí você tem esse arquivo que é gerado do escaneamento vai para um cadista que está em outro lugar, fazendo apenas um planejamento. Esse planejamento vai, então, para um centro de fresagem, um centro de usinagem, que vai materializar esse projeto, que depois vai para um outro técnico para fazer a finalização, para daí sim ir de volta para o dentista para a instalação, enfim. Então, assim, você não precisa, para trabalhar com digital, ter tudo, investir em tudo. Você pode fazer parte de uma desses players desse coworking, né? É um modelo de negócio utilizado muito, muito na Europa e que agora a gente está incentivando o pessoal aqui e que tem dado muito certo, né? É mais rentável, se tu for pensar, né, do ponto de vista de investimento, de ROI, né, de retorno de investimento. Tanto que a gente tem alguns alunos lá que geralmente estão buscando digital, mas só para desenhar para alguém. Eles querem se especializar em fazer o desenho, né, em fazer o projeto.
e só, e passar. Então, o dentista recebe, recebe, manda para ele, quer dizer, e ele desenha e manda de volta. E a parte dele é aquela ali. Então, hoje tem vários modelos de negócio interessantes, né? E está mudando a maneira de tu olhar a próstata, em que lugar que tu vai, né, estar. Sim, porque esse programa que a gente utiliza para fazer o CAD tem muitos recursos. Através de uma foto do paciente, a gente consegue reposicionar o novo dente que o paciente vai adquirir e o próprio paciente no consultório consegue ter uma ideia de como vai ficar o rosto e os dentes dele no final do tratamento. Né? Uma coisa que, se a gente não tem antigamente não tinha essa possibilidade. Né? Previsibilidade, né? Isso, então a gente consegue ter uma previsibilidade e consegue um detalhe muito maior na confecção do produto. E ajuda muito o dentista a vender, né, o seu trabalho, né? Eu vou relatar um caso Sim, que claro. a minha própria dentista me mostrou como é que a minha boca ia ficar e, na verdade, o que ela me vendeu. Ó, tua boca é assim, vai ficar desse jeito. Assim. Antes tu não enxergava isso, né? Tu não enxergava isso. E isso eu consegui enxergar no escaneamento. Então, eu falei, na hora, é isso que eu quero. Então, assim, então mudou. Isso ajuda até o próprio dentista a vender, né? E ajuda todo mundo, toda a classe, né? Nós estamos fazendo aqui, né, uma linha do tempo, né? Como é que era antes, o presente, o que a gente tem e o que a gente pode esperar do futuro, então, para esse campo. O que vocês acham que vai acontecer daqui para... Né? O futuro já é amanhã, né? Mas o que a gente pode esperar aí pro futuro? Então, eu já andei visitando algumas feiras também esse ano e naquela exemplo da janelinha, né? A gente consegue prever e visualizar o futuro. Eu vejo muita IA, né? Softwares com inteligência artificial. Vejo muitas máquinas, a materialização dessas peças evoluindo, né? Então, as fresadoras que a gente utiliza hoje, provavelmente elas vão ficar obsoletas num curtíssimo prazo, né? Porque a gente está tendo já impressoras com carga cerâmica, impressoras já de zircônia. Então, né, já estão sendo desenvolvidos esse tipo de tecnologia, de equipamentos, né? E que é uma questão de ganhar escala para a gente tá vendo aqui no Brasil, né? Falei de inteligência artificial, de IA. Né? Muitos alunos nos perguntam, tá, mas agora então eu estou aprendendo a desenhar e a IA vai fazer aquilo que eu estou aprendendo a fazer, então já vai pegar meu lugar. Não é tão rápido assim. E outra, o técnico ele vai ter que aprender a conversar com a IA. Né? Existe uma coisa que na inteligência artificial que a gente chama de prompt, então você vai ter que se especializar em como conversar com o robô para que ele faça aquilo para aperfeiçoar ainda mais o programa para melhorar. E se você não tiver o conhecimento técnico e não souber conversar com o programa não vai poder te entregar aquilo que você quer. Então, você vai tecnicamente ter que saber o que pedir, saber o que solicitar. Então, hoje a gente está numa revolução, né? A gente está falando de evolução, mas a gente está numa revolução industrial, por que não? Onde tudo aquilo que a gente fazia, a gente vai estar fazendo de forma diferente. Muitos empregos que a gente tinha vão deixar de existir, porém, muitas novas atividades, muitos novos empregos vão surgirem com essas novas tecnologias. Então, assim, é promissor. Eu acho que o que está por vir é muito interessante, né? Principalmente quando a gente fala de odontologia também, né? Então, enfim, daqui a alguns meses a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? De forma concreta o que tá vindo aí, né? Perfeito. E acho que antes da gente encerrar, que nós estamos nos encaminhando para o fim, eu gostaria que vocês nos falassem se as próteses dentárias estão se adaptando à questão da sustentabilidade. Como é que ela trabalha, como é que ela age nessa questão da sustentabilidade? A questão de surgir materiais biodegradáveis, mas ainda não chegou a gente ainda não chegou nesse patamar, né? A própria inteligência artificial vai acabar, talvez evoluindo, né, e descobrindo de alguma maneira, mas eu acho que da forma que as coisas estão se encaminhando, a gente tem que se adaptar muito rapidamente às mudanças, senão a gente acaba ficando para trás.
Perfeito. E antes da gente terminar, eu gostaria que vocês, se vocês gostariam de falar mais alguma coisa que passou, qual é a mensagem que vocês deixam para o pessoal que está nos assistindo, o que vocês gostariam de falar, de ressaltar, antes da gente terminar. Se quiserem falar primeiro. Fique à vontade. Bom, a gente está programando para o ano que vem, quando a gente começa com alguns eventos presenciais aqui no CRO, prevendo algumas palestras, alguns eventos, né, trazendo alguns ícones da prótese, né, e com isso eu estou contando com a ajuda dos meus colegas aqui para a gente firmar essa parceria e conseguir trazer, né, essas pessoas para a gente nos aperfeiçoar e cada vez mais se desenvolver nessa área que evolui de uma forma muito rápida. E se a gente não corre atrás, a gente vai ficar. A nossa contribuição no mercado é justamente essa, né? Como eu falei antes, ver o que está surgindo de mais moderno e tentar trazer e traduzir para a odontologia, né? E, então, hoje a nossa missão é essa, é fazer esse link, buscar os profissionais, trazer o mais próximo do técnico, dar esses treinamentos, esse aperfeiçoamento, né? Porque o treinamento que a gente dá nada mais é do que mostrar como esse novo material funciona, né? De modo que a gente consiga suprir esse gap, né? De atualizar o mais rápido possível a turma e o mercado, né? E como o Eduardo falou, contando com a gente, pode contar com a gente, Eduardo. A gente tem, o ano que vem, trazendo os professores de renome nacional aí, pessoas até internacionais de renome, e pode contar com a gente, que a gente, né, acho que todos os professores que vierem e tiver o interesse de colaborar, né, eu acho que ajuda todo mundo e faz com que todo mundo se engaje e melhore aí a odontologia para todos. Com certeza. Então tá, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Recebemos hoje o integrante da Comissão de Auxiliares e Técnicos em Odontologia aqui do Conselho, o cirurgião dentista Eduardo Forte. Recebemos também o técnico em prótese dentária, Homério Rocha, e o engenheiro mecânico e mestre em mecânica dos fluidos computacional, Rafael Sikorski. Muito obrigada, meninos. E você de casa que segue a gente aqui no Instagram, @CRORSconselho. Você também acessa o site www.crors.org.br e lá você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Te inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho e assista todos os episódios do Papo de Dentista, o podcast do CRORS. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.